Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? Vamos dar continuidade aí, né, no Framework Express do Node.js. Para isso eu vou, antes mesmo da gente criar um projeto aí do Express, eu só queria comentar aqui com vocês, né, nas nossas últimas videoaulas, né, nós desenvolvemos aí uma aplicação em Node.js puramente, né, somente com o Node, né, sem o framework Express, né? E eu queria mostrar aqui para vocês que por exemplo, né, para a gente poder conseguir acessar uma imagem, né, nós teríamos que fazer um mapeamento dessa imagem, né? Agora imagine se o nosso site ele tivesse aí, vamos supor, 150 imagens, né? Já pensou a dificuldade que seria mapear todas essas imagens, né? Inclusive, se o nosso sistema web, né, o nosso site, por exemplo, tivesse aí 20 arquivos CSS, né? Então, a gente também precisaria mapear todos esses recursos estáticos, né? Quando eu falo recursos estáticos, são arquivos que vão ser utilizados aí pelo front-end, né? Por exemplo, para exibir uma imagem, né, ou estilizar a nossa página, né, ou até mesmo executar algum código JavaScript, né, ou conteúdos, diversos tipos de conteúdos, né, de áudio, vídeo, enfim, qualquer tipo de recurso a gente teria que fazer esse mapeamento, inclusive se fosse uma página HTML simples, né, ou seja, uma página HTML estática. Então, a gente precisa fazer todo esse mapeamento, né? Então, tem uma dificuldade aí, né, a gente precisa mapear as URLs virtuais para as URLs, os caminhos reais, né? Então, a gente precisa verificar o URL, né? Dizer qual o tipo do conteúdo, que aqui no caso é uma imagem. Se fosse um arquivo CSS, a gente teria que informar que é um style sheet, né? Enfim, teria que fazer todas essas verificações, todo esse mapeamento, né? E aí sim informar o caminho real, né? E responder com a imagem, né? O arquivo binário aqui responder com a imagem, né? Então, assim, tem toda uma complexidade, né? Então, assim, imagine se o nosso site tivesse, igual eu comentei, 150 imagens, isso aqui ia ficar de uma certa forma inviável fazer todo esse mapeamento, né? Inclusive, pessoal, eu não comentei com vocês, mas esse exemplo, né, conforme eu já mostrei nas nossas aulas anteriores, ele utiliza apenas o método get, né? Inclusive, eu não faço aqui a verificação justamente porque só foi para poder mostrar para vocês, não faço a verificação de qual método nós estamos utilizando, justamente para poder mostrar para vocês que fica inviável desenvolver, né, uma aplicação web, por mais pequena que ela seja, né, mais simples que ela seja, com o Node puro, tá bom? Porque o Node ele não oferece ali uma facilidade para desenvolver no ambiente, né? Então, ou seja, ele só é o ambiente de execução, tá bom? Para desenvolver utilizando o Node.js, a gente precisa trabalhar com alguns outros frameworks, né, que vão facilitar aí o nosso desenvolvimento e aumentar aí a nossa produtividade, né? Então, nesse caso, nós vamos utilizar o framework Express, né? Então, o Express ele vai facilitar para nós, né, esse gerenciamento aqui de recursos estáticos, né? Inclusive, o mapeamento de URLs virtuais para URLs reais, tá bom? Então, isso aqui vai acontecer tudo de uma forma mais simples. Ao passo que, se eu fosse fazer, né, igual eu desenvolvi aqui, um formulário para enviar os dados via post, seria muito mais trabalhoso, tá bom? Para poder fazer o parse, né, e pegar esses valores aí dentro de um post, né? Então, aqui eu usei apenas o get para poder ilustrar para vocês que somente o get já é algo chato, né, e complicado de fazer. Não é nada simples, né? Então, o Framework Express veio justamente para isso, né? Para trazer facilidades aí para o desenvolvedor, tá bom? E aumentar, consequentemente, a sua produtividade, perfeito? Então, só comentar aqui por último, né? Por exemplo, no Node puro, né, a gente consegue, por exemplo, carregar um arquivo,
né? Fazer a leitura desse arquivo estático, né? Um arquivo estático, por exemplo, ou carregar um arquivo HTML através da leitura do File System Read File Sync, né? Eu consigo fazer a leitura desse arquivo HTML, né? E aí quebrei os parâmetros, né? Passado pelo via GET, né? Nome e e-mail. E aí o que acontece? Eu tive que escrever o código HTML, né? Dentro de uma string. Isso não é legal, né? Essas duas formas que ele oferece, né? São as duas possibilidades que nós temos aí para poder trabalhar com código HTML, né? Ou a gente faz a leitura de um arquivo externo, né? Ou a gente escreve aí, nós devemos escrever aí, por exemplo, né? O código HTML todo dentro de uma string, né? Isso aí, as duas formas não são, assim, não são adequadas, né? Não são legais, na verdade, né? Então, o ideal é que a gente trabalhe aí, por exemplo, com uma biblioteca de template, né? Então, é uma forma mais simples de trabalhar aí com o HTML, né? Além disso, pessoal, né, aqui também tem uma outra questão muito importante que eu não comentei, que o nosso código JavaScript, né, lá do exemplo anterior, ele não separa aí as responsabilidades, né? Por exemplo, o código JavaScript, né? A responsabilidade de um código JavaScript não deve ser, né, gerenciar código HTML, né? Então, isso é importante também. Questões relacionadas aí à responsabilidade do que cada arquivo deve fazer, né? O que cada tipo de arquivo deve ser responsável. Então, o arquivo JS, JavaScript, ele deve ser responsável aí por manipular os nossos dados, né? E trabalhar aí com as regras de negócio do nosso sistema, né? E ele não deve se preocupar com o gerenciamento de um código HTML. Então, nós estamos gerenciando conteúdo HTML dentro do nosso arquivo JavaScript. Então, isso não é legal, isso tem uma mistura e isso também não é bacana. O Express também vai facilitar muito, né, fazendo essa separação entre regras de negócio, né, ou seja, a manipulação dos nossos dados com as regras de negócio separada aí da interface HTML, tá bom? Então a gente vai ter uma separação também, isso é muito bacana, né, uma característica muito importante aí do Framework Express, perfeito? Então, é uma outra questão importante aí. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, né? Deixa eu fazer o seguinte, vou criar uma nova pasta aqui, tá bom? Vou criar uma pasta, meus documentos aqui mesmo, vou criar na área de trabalho mesmo, só para exemplo aqui, tá, pessoal? Eu vou criar aqui uma pasta com o nome Express, perfeito? Para a gente poder começar aí, né, iniciar a introdução aí ao Express, né? Então, deixa eu abrir aqui a pasta no menu File, Open Folder, né? E aí agora eu vou aqui na área de trabalho, abro aqui a nossa pasta do Express, perfeito? Que eu acabei de criar aqui. Bom, pessoal, deixa eu só voltar aqui nos slides, né? Bom, eu vou tratar agora, né, da organização aí do nosso projeto, né? Então, o ideal é que vocês criem uma pasta para o projeto, né? Eu coloquei o nome Express, mas poderia ser qualquer outro nome, tá bom? Fiquem à vontade aí para escolher o nome que vocês quiserem, né? Crie uma pasta com o nome Public, né? Então, ou seja, uma subpasta, né? Então, eu vou criar uma subpasta aqui, ó. Deixa eu fechar isso daqui. Vou criar no ícone aqui New Folder, né? Vou criar uma subpasta com o nome Public, perfeito? Essa pasta Public é importante destacar, pessoal, que nós vamos armazenar todos os conteúdos estáticos aí do nosso sistema, tá bom? Então, o que são conteúdos estáticos, né? São CSS, imagens, áudio, vídeo, código JavaScript, enfim, né? Então,
imagens, né? Então, tudo que for conteúdo estático, nós vamos guardar dentro dessa pasta public, tá bom? Então, eu vou criar uma outra pasta, né, dentro da public, com o nome assets, né? Que é o nome usado aí para recursos, né? Então, eu criei uma pasta, né? Ó, criei uma pasta com o nome public e as subpastas assets, né? Do front-end. Opa, tô faltando um R aqui. Do front-end contendo as pastas CSS, né? Então, ou seja, eu vou criar aqui dentro da assets, né? Vou criar aqui outras pastas, né? CSS, vou criar, deixa eu criar aqui fora no assets, uma outra pasta com o nome images, tá bom? Images, e vou criar também, fora da images, dentro do assets, vou criar uma outra pasta, por exemplo, JS, né? Posso colocar aqui então, né, os nossos códigos aí, tá bom? Bom, então é importante destacar aqui, pessoal, que geralmente na Assets a gente não coloca, né, arquivo HTML, né? Geralmente quando a gente precisa fornecer algum HTML estático, geralmente a gente coloca aqui dentro da pasta public, tá bom? É só abrir um parênteses aí. Bom, então cria uma pasta com o nome do projeto, né? Cria uma pasta com o nome public e as subpastas assets, né? Contendo aí CSS, JS e images. Dentro da pasta, cria um arquivo com o nome index, tá bom? .js. Dentro, então eu vou criar aqui, na verdade, no nosso projeto, né? Não fora de qualquer pasta, mas dentro do nosso projeto, um arquivo chamado index.js. Perfeito? Bom, criei aqui então o nosso arquivo index.js, né? E é importante destacar aí, pessoal, que esse arquivo index.js, né, ele nada mais é do que o entry point aí, né, um termo muito utilizado, entry point, da aplicação, né? O que significa? Ele vai conter ali, na verdade, os pontos, né, de entrada ali da minha aplicação, né? Ou seja, aonde eu vou é o arquivo principal ali, né? Na verdade, é um arquivo principal responsável por processar todas as requisições, né, da minha aplicação. Então, ele é como se fosse uma main, fazendo uma analogia aí, né, como, por exemplo, linguagens do Java, C e C++, né? Então, a index.js, nosso arquivo index.js, vai ser aí o nosso entry point, tá bom? O nosso arquivo principal aí. Bom, dito isso, pessoal, agora a gente vai começar a trabalhar aí com o Yarn. Lembra que eu comentei lá nas aulas iniciais, né? Agora nós vamos começar a usar o Yarn. Então, para instalar o Yarn, né, a gente precisa usar o NPM. Né? Então, a partir desse momento, a gente vai fazer a substituição do Yarn pelo NPM, o NPM, né, que é o padrão aí do Node. Né? Então, deixa eu colocar aqui do lado, deixa eu abrir aqui o terminal, né? Geralmente mostra uma setinha aqui. Bom, eu vou começar aqui, né, instalando aí, executando esse comando aqui inicial, justamente para quê? Deixa eu dar o paste aqui. O npm install-g yarn, né, significa que o "-g", na verdade, né, é o parâmetro aí global, né? Ou seja, quando eu coloco "-g", quer dizer que eu vou poder usar o yarn em qualquer outra aplicação que eu vá desenvolver com o Node, tá bom? Então, a partir desse momento, né, eu consigo fazer aí, né, o que eu digo, a substituição do npm, né? Eu vou habilitar os comandos do yarn, né, e substituir o npm do Node, que é o padrão nativo aí, né, o gerenciador de pacotes nativo do Node, o npm. Então,
eu vou substituir o npm pelo yarn com esse comando de instalação do yarn aí. Vou dar um enter. Deixa eu só verificar uma coisa. Ah, tá. Deixa eu colocar aqui um sudo, pessoal. Estou usando o Linux. Opa. Bom, agora ele instalou aí o yarn, tá bom? A partir desse momento, pessoal, deixa eu voltar aqui. Eu vou instalar agora o Express, tá bom? O Express não tem necessidade aí da gente usar o parâmetro "-g", porque não necessariamente em todas as aplicações que eu vá desenvolver, né, eu precise, por exemplo, utilizar o Express. Agora, o Yarn faz sentido, né? A ideia é que nós utilizemos aí o Yarn, né, em todas as nossas aplicações, né? O Express não, pode ser que tenha aplicações que não necessite dele, né? Então não tem necessidade de a gente instalá-lo com o parâmetro "-g", tá bom? Vou dar um paste aqui, vou dar um sudo, né, que eu estou usando o Linux, perfeito? Vou dar um enter. Bom, então a partir desse momento ele vai instalar o Express, né? Repare que ele gerou outros arquivos aqui no meu diretório, ou seja, na raiz do meu projeto, né? Então, o que são esses arquivos aí, né? Eu vou comentar aqui com vocês. Basicamente, ele criou aí o package.json, né? Que é esse arquivo aqui, ó. Ele que gerou de forma automática para nós. Esse arquivo, pessoal, ele nada mais é do que um arquivo para poder gerenciar aí todas as dependências, né? Ou seja, todas as bibliotecas do nosso projeto, né? Inclusive, esse circunflexo aqui significa que esse nosso projeto está sendo desenvolvido aí na versão 4.17, mas que pode ser utilizada aí dependências com versões acima da 4.17. Se eu remover esse circunflexo, eu quero dizer o seguinte, que o nosso projeto só vai aceitar, né? Ou seja, a versão 4.17, né? Então eu vou restringir aí, né? A versão do Express, tá bom? Então não é isso que eu quero, então eu vou manter o circunflexo, porque eu estou dizendo o seguinte, que eu vou usar a versão 4.17 ou posteriores, perfeito? Bom, voltando aqui, né? Então o package.json nada mais é do que um arquivo para gerenciar todas as dependências do nosso projeto, da nossa aplicação, tá bom? Além disso, né, aqui no Linux, por exemplo, né, quando eu instalo o Express, né, quando eu for utilizar o Express aí, deixa eu verificar uma coisa aqui, que ele não está salvando. Ah, tá, ele está com problemas aí de permissão. Então, deixa eu só alterar aqui, pessoal. Tá aqui, tô tendo problemas de permissão. Deixa eu só consigo fazer aqui pelo terminal mesmo, do Visual Studio. Deixa eu chmod 777, tá, pessoal? Só para a gente citar aqui para nós. chmod 777 Express. Pronto. Aí CD, Express. Perfeito. Então agora acho que eu consigo salvar aqui. Ah, tá. Faltou uma coisa aqui, pessoal. CD dois pontos, sudo chmod, sudo 7 express. Só que eu quero fazer um sudo R, para fazer isso de forma recursiva para todos os arquivos e subpasses aí do nosso projeto, né? R, R, R aqui, perfeito.
Agora sim, agora eu devo conseguir salvar aqui. Pronto. Perfeito, pessoal. Eu fiz o "-r" aqui só para fazer de forma recursiva, né? Para para todas as pastas e subpastas, né? Então ele altera a permissão aí para 777, tá bom? Eu só alterei aqui para poder facilitar aí para nós, tá, pessoal? Então, salvei aqui, né? Então, ele vai salvar aí as dependências, na verdade, né? Geralmente aqui na pasta pessoal, né? Ele vai criar uma pastinha chamada Node Modules, né? Então, nessa pasta Node Modules, deixa eu até ver aqui onde é que ela está, aqui, Node Modules, né? Essa pasta Node Modules é onde ele vai fazer o download aí, né, e salvar todas as dependências aí do nosso projeto, aqui no caso do Linux, né? Mas ele também cria uma pasta lá no Windows para poder salvar as dependências aí dos nossos projetos, tá bom? Enfim, pessoal, ele salva numa pasta local. Não precisa saber exatamente o caminho, mas tem como saber também, tá bom? Então, só mais a título de curiosidade que eu estou mostrando a pasta Node Modules, né? Porque ele vai fazer o download de um repositório, tá bom? Um repositório central lá do Yarn, né? E o arquivo yarn.lock, né, que é um outro arquivo que ele criou aqui, ó, um arquivo meio diferente, né? Esse arquivo do yarn.lock, ele nada mais é aí, pessoal, do que um arquivo para poder gerenciar, né, a própria ferramenta do Yarn, né? O gerenciamento das dependências do Yarn, né? E não necessariamente serão as mesmas dependências da nossa aplicação, tá bom? Então, o package JSON vai gerenciar aí as dependências da nossa aplicação e o yarn.log, né, um arquivo de gerenciamento das dependências da ferramenta Yarn, tá bom? Então, essa é a principal diferença aí. Bom, vamos começar aqui, então, codificando aí o nosso primeiro código aí com o Express, né? Então, deixa eu só copiar desse slide, só para poder facilitar aqui para nós e agilizar aí a explicação aí do Express, né? Bom, o que acontece, pessoal? Aqui no Const Express, né, eu já faço aí a importação aí do módulo Express, tá bom? Então, lembrando que eu preciso fazer a instalação lá no Yarn, né? Não basta só fazer a importação, né? Primeiro eu tenho que instalar o Express via Yarn para a nossa aplicação, né? Eu instalo o Express na nossa aplicação por meio do comando Yarn, né? E aqui no código eu faço o import do Express, né? Então, fiz aqui o import do módulo Express, né? E crio aqui um const app express, né? Lembrando que aqui agora não preciso mais, né, fazer aquele create server, né? Essa linha aqui já vai ser responsável, né, ou seja, equivalente ao nosso create server lá do Node, da aplicação Node pura, né, que nós vimos lá nas nossas aulas anteriores, tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal, né? Aqui agora eu estou criando, né, um mapeamento, né? Estou usando o nosso app aqui, né, do Express, para poder mapear, né? Ou seja, criando as rotas aí, né, que o pessoal chama de rota, na verdade é um mapeamento das URLs virtuais, né? E aí, aqui eu faço app.get, eu estou tratando aí, né, a requisição get, para quando vier uma requisição para o barra, né, ou seja, eu tenho lá o domínio barra, né, quando vier o barra sem nenhuma outra informação, eu considero aí que é como se fosse aí a nossa index.html, por exemplo, né, na verdade eu só vou responder com um olá mundo, né? Então, na linha 8, né, eu posso criar aí também uma página sobre, né, e responder aí com um HTML, por exemplo, né? Repare que ainda assim eu estou escrevendo HTML aqui dentro de uma string, né? Justamente reforçando aí com vocês.
né, o Express ele não vai resolver a questão do HTML dinâmico, né? Para isso a gente precisa de uma biblioteca, né, para poder trabalhar aí com os templates HTML, né, e gerar páginas dinâmicas, tá bom? Com HTML. Mas para isso nós vamos desenvolver, trabalhar com uma biblioteca de template, né, nas próximas aulas, tá bom? Então a biblioteca de template vai facilitar, né, o gerenciamento aí, né, a manipulação do código HTML junto com o Node, tá bom? Juntamente com o Node e com o Express, né? Então, eu criei aqui um app listening, né, para ele poder ficar escutando aí na porta 3000 as requisições, né? E crio aí uma função só simplesmente para poder exibir aí no console, né? A app de exemplo escutando na porta 3000, só para a gente poder executar aí, né? Então, eu vou abrir aqui CD Express, preciso entrar na pasta do Express, né? Vou fazer aqui um node index.js, né? E aí ele vai executar a nossa aplicação Node, né, com o Express, tá bom? Então vocês vão ver que é bem simples aí. Então agora eu consigo aqui, deixa eu só colocar aqui então, localhost, em vez de 8.888, eu vou colocar 3.000 aqui, né? E esse barra, pessoal, então quando fizer barra, né, é justamente essa barra aqui da URL que eu estou comentando com vocês. Então, quando for barra, né, ele vai me responder com o quê? Com Olá Mundo, né? Então, eu espero que me retorne a mensagem de Olá Mundo, perfeito? Então, basicamente esse é o funcionamento básico aí do Express, né? E se eu acessar, ao invés de barra, colocar barra sobre, né, na URL, ele vai me retornar esta é a página sub com interpretando aí o código HTML como HTML, não como um texto puro, tá bom? Então, esse foi um exemplo simples aí com o Express, né? Agora a gente vai melhorar um pouco esse exemplo aí, né, do Express e ver de que forma ele consegue aí nos ajudar e resolver esses problemas aí de mapeamento de URLs, né, ou caminhos virtuais para real, justamente ele vai fazer isso de uma forma automática para recursos estáticos, tá bom? Então nós vamos ver de que forma ele vai fazer isso, né? De que forma que ele faz isso de forma automática, na verdade, para poder facilitar para o desenvolvedor, né? Para a gente não precisar ficar mapeando cada figura, cada vídeo, cada áudio, enfim, cada arquivo CSS, né? No nosso arquivo, né? No nosso arquivo JavaScript, igual no Node puro, né? A gente tinha que fazer um mapeamento de cada uma das imagens. Aqui não, aqui o Express ele veio justamente para poder facilitar para nós, né, o mapeamento aí desses recursos estáticos, tá bom? De front-end, tá bom? Então, vou encerrar aqui, deixa eu encerrar com Ctrl C aqui, e vou apagar aqui, pessoal, na verdade eu vou apagar até o Express aqui, não, vou deixar, vou apagar isso aqui tudo. Vou deixar aqui. Vou deixar só essa parte aqui por enquanto. Então, ó, vou continuar exportando no Express, né? Agora eu vou fazer aí para nós, vou instalar aqui, né? Importar o path, tá bom? Por que que eu vou usar o path? Justamente para poder trabalhar aí com os caminhos, né? Então, eu vou colocar requiring, né? E aqui eu vou usar o path aqui, perfeito? Bom, importei aqui o módulo path para poder trabalhar aí com os caminhos, né? Diretórios, caminhos de diretórios, tá bom? E continuo
usando aqui o app, né, que é equivalente ao create server, tá bom? Então, vou chamar o módulo Express aí, executar o módulo Express. E aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou continuar aí, fazer o app.get. Né? Então, aqui eu consigo trabalhar qualquer método do HTTP, de uma forma bem mais simples, né? Ao passo que, na nossa aplicação em Node puro, né, se fosse trabalhar com o POST, né, ou qualquer outro método diferente do GET, seria muito complexo, né? E aqui é bem mais simples, né? Então, para fazer um get com o Express, basta fazer app.get, né? E aí eu informo aqui qual o caminho, né? Ou seja, qual o caminho virtual, né? Que eu quero mapear aí para o caminho real, né? Então aqui eu vou colocar assim, ó, function, né? Eu vou colocar aqui rec e res, tá bom? E aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um res.send, né? Aqui como bem-vindo, certo? Bom, o que acontece? Aqui eu estou mapeando o, o método get, né? Então, continuo devolvendo aqui o bem-vindo, né? Deixa eu colocar aqui em interrogação. Mas o que vai importar aqui para nós, né, que vai ter de diferente aí, vai ser o app.use, tá bom? Aí esse use com express, né, ponto static, né, que vai aqui, na verdade, onde eu vou informar para ele, para o express, qual o caminho aí, né, da minha pasta com os recursos estáticos, né? Que no caso seria lá que a public, né? Mas de que forma eu indico para o Express, né? Eu preciso usar aquele path.join, né? Aí eu faço o ponto .join e aí eu faço underline dear name, né? Então eu vou usar aqui dessa forma, né, para poder mapear aí a nossa pasta public, né? Então, dessa forma, eu consigo mapear aí os nossos recursos estáticos, né? Ou seja, de URLs virtuais para URLs reais, né? Então, o que acontece? Deixa eu apagar isso aqui por enquanto, né? Então, se eu deixar apenas dessa forma, o que vai acontecer aí para nós, né? Se deixar apenas dessa forma, eu vou colocar, ao invés de escutando na porta 3000, deixar aqui porta 3000, vou colocar um node index, né? Agora, o que vai acontecer? Né? Que aqui agora eu não criei nenhum arquivo estático, né? Deixa eu criar alguns arquivos estáticos, dar um Ctrl C, para vocês poderem visualizar melhor aí. Bom, eu vou criar aqui um arquivo na public, tá bom? Vou criar um arquivo na public, chamado aí, colocar o nome de index.html, tá bom? E vou criar um outro arquivo também, dentro da public, vou criar um outro arquivo chamado sub.html, perfeito? Então, criei dois arquivos HTML, né, que são arquivos aí estáticos, né, vou colocar aqui HTML5, perfeito? Então, deixa eu só reduzir aqui. Então, tenho dois arquivos aí agora, né? Vou colocar aqui página inicial aí, página inicial do meu site, perfeito? Aqui eu vou colocar um link, deixa eu colocar um link aqui, um href style sheet. Vou colocar aqui assets, CSS, e vou colocar aqui um estilo 1.css, tá bom? Então, vou colocar só para poder diferenciar aí uma página da outra. E aqui eu vou colocar apenas um H1, né? Um bem-vindo aí, bem-vindo né, ao meu site, perfeito? E aqui eu vou colocar uma imagem, né? Vou colocar uma imagem, né? Vou colocar uma imagem, vou pegar uma imagem aqui da internet, qualquer imagem, né? Deixa eu
imagem do próprio Instituto, né, Instituto de Minas mesmo. Vou pegar uma imagem nossa aqui, nosso, deixa eu ver aqui, imagens. Vou pegar essa daqui, tá bom? Imagem, salvar a imagem como, e vou salvar lá na pasta do meu projeto, né, na Public, Assets, Imagens. Vou colocar aqui apenas logo, tá bom? E vou salvar. Então aqui agora eu consigo usar aqui, né, Assets, barra, images, logo, tá bom? Então, aqui eu coloco o logo do Sul de Minas. Pronto. Então aqui eu criei uma imagem, né? E na hora que eu for acessar a página, deixa eu salvar aqui, na hora que eu for acessar a Index e a Sob, né, elas vão ser páginas estáticas aí, né? Então deixa eu criar aqui as nossas páginas estáticas inicialmente. Vou criar um arquivo CSS aqui também, bem simples, o estilo 1.css aí, tá bom? Estilo 1.css. Então, aqui eu estou criando o nosso estilo 1.css, que nada mais vai ser do que um body aí, né? Uma coisa bem simples aí, só para poder ilustrar para vocês, né? Um background color red e deixa eu pensar aqui um color, na cor da fonte pode ser branca, né? E fonte family Arial, por exemplo, certo? Então criei aqui um estilo 1. Agora eu vou criar nossa página sobre, né, para poder ilustrar aqui para vocês. Vou colocar aqui HTML5, vou colocar aqui sobre, perfeito. E aqui é só um H1, né, dizendo aí sobre minha página institucional, perfeito? Sobre minha página institucional. E aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou fazer um import aqui, na verdade eu vou colocar um link aqui, bom, para um assets CSS estilo 2.css. Perfeito? Vou criar um outro estilo aqui, só para poder ilustrar para vocês, tá? Estilo 2.css. Então vou criar aqui um outro estilo 2, nada mais vai ser também do que um body aí, só que background color green, por exemplo, né, e color FF branco, né, e fonte family, vou botar aqui Georgia, vai, uma fonte diferente aí. Bom, salvei aqui. Bom, agora sim eu tenho conteúdos estáticos para poder ilustrar aqui para vocês que eu queria ilustrar, né, ou apresentar aqui para vocês a forma como que o Express ele trabalha, né, com esse mapeamento aí, né, do virtual para o real de conteúdos estáticos, né, tudo de forma automática por meio da linha 6, tá bom? Então, se eu remover isso daqui, né, ele, por exemplo, se eu não mapeei nenhum get, nenhum post, nada, né? Repare que eu não tenho nenhum get, nenhum post, não mapeei nenhum método HTTP aqui, né? Ou seja, de conteúdos dinâmicos, né? A ideia é que a gente faça o mapeamento, né, de forma automática dos recursos estáticos, né? O Express ele já faz isso de uma forma bem simples aí para nós com essa linha 6. Então, a partir desse momento, todos os recursos estáticos, né, eles vão corresponder, né? O caminho virtual vai ser equivalente aí, né, exatamente a mesma coisa do caminho físico real, tá bom? Então, o que a gente precisa fazer agora é somente mapear aí, né, os caminhos, né, ou seja, os métodos HTTPs que vão corresponder aí a nossas páginas HTML dinâmica, tá bom? Então, o conteúdo estático já está mapeado. Então, se eu vier aqui, né, e acessar lá na URL, deixa eu colocar aqui,
Deixa eu apagar aqui. Se eu colocar barra, ele vai entender. Não executei aqui, deixa eu executar a aplicação, né, pessoal? Então aqui Node Index.js, agora está executando. Então, se eu rodar aqui, executar na porta 3000, ele vai exibir aí para nós, né, a página index, né? Ou se eu quiser colocar aqui também barra index.html, ele também entende como a index, tá bom? Então, todos os recursos virtuais foram mapeados para os recursos reais, tá bom? Então, se eu vier aqui acessar agora sobre, ele vai saber aí para nós, ele vai entender o que é a sobre.html, tá bom? Então, aqui não tem necessidade, por exemplo, pessoal, de colocar public, né? Não tem necessidade de colocar aqui public barra sobre, né? Inclusive, ele não mapeou aqui com public, né? Então, a ideia é que a gente o public já entende naturalmente que tudo que está ali dentro, né, é a nossa pasta principal com os recursos estáticos, né? Então agora eu consigo acessá-los aqui via URL, tá bom? Então, porém, né, se eu vier aqui agora e fizer, né, se eu vier aqui agora e fizer aqui, por exemplo, é importante que aqui, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, porque ao mapear aqui, usar um mapeamento, eu preciso fazer esse mapeamento, né, app, por exemplo, app.get, né, e aí eu passo aqui, por exemplo, barra, né, eu estou alterando a minha aplicação, ou seja, agora o barra não vai corresponder mais, né, à página index.html, né, então eu vou colocar aqui uma function, né, uma requisição response, vou fazer o seguinte aqui, vou responder aí, response né, com apenas um bem-vindo, certo? Então, aqui agora eu estou alterando, né, o barra, né? Então, agora o barra não vai mais direcionar para index.html, sim exibir para nós uma mensagem de bem-vindo, né? Porque antes o barra estava direcionando aí, né, para index, né? Quando eu colocava barra. Então, agora o barra. Opa, acho que agarrou aqui, pessoal. Tem uma travada aqui. Bom, então barra vai direcionar para. Direcionando aqui para. Spef. Deixa eu ver aqui, barra. Deixa eu fechar aqui e acessar de novo aqui. Localhost 3000. Ele está fazendo ainda para. Deixa eu reiniciar a aplicação aqui. Pronto, agora que eu reiniciei a aplicação. Então, se eu fizer aqui acessar o barra, ele vai me responder agora sim com um bem-vindo, tá bom? Então, ele não vai me responder mais com a index, porque eu mapeei o get com barra, né, para uma mensagem de bem-vindo. E agora, se eu quiser acessar a index, eu tenho que colocar barra index.html, né? E aí eu dou enter e ele responde com a index. E assim com a página sobre, né, assim por diante. Repare, pessoal, que se eu comentar essa linha aqui, ó, se eu comentar essa linha, se eu comentar essa linha aqui, o que vai acontecer? Quando eu tentar acessar a index agora, eu tenho que executar a aplicação aqui. Então, o que vai acontecer, né? Como eu comentei aqui, o mapeamento automático ali dos recursos virtuais para real, né? Então, de forma automática, então se eu der um enter aqui agora, ó, ele vai dizer que
não existe, né, não é possível fazer um get aí para a página index.html. E mesmo se eu colocar public aqui, não vai funcionar, ele não vai entender. Porque agora eu removi aquele mapeamento, né, dos meus recursos estáticos, né, de forma automática, eu removi. Então, é importante aí, então, frisar aí, pessoal, né, que agora que, por exemplo, eu tenho a separação, né, tudo que manipulação de dados, né, processamento de dados aí e regras de negócios, né, elas vão estar dentro do nosso arquivo JS. Então agora tem uma separação aí também, né, dos arquivos HTML, por exemplo, né, e eu consigo aí fazer esse mapeamento de URLs virtuais, né, ou seja, caminhos virtuais para caminhos físicos reais de forma automática, né, isso dos meus recursos estáticos e consigo aí, né, conforme eu já mostrei aqui para vocês, né, obter todas as vantagens aqui do Express, né? Então ele vai mapear aí, conforme eu expliquei, facilitar aí o uso do mapeamento das URLs, né? Porque agora eu uso os gets e post, né? Os métodos que eu quiser aqui agora de uma forma muito mais simples, né? Basta colocar aqui a informação, né, do caminho virtual e o que, que você quer fazer a partir desse caminho virtual, né? Então o mapeamento ficou muito mais simples, né? Facilitou bastante, inclusive o gerenciamento dos métodos HTTP, que nem aqui agora eu consigo usar o GET, POST, de uma forma muito mais simples do que com o Node puro, né? E permite aí também a criação de um servidor no back-end de uma forma mais simples, né? Igual, então, essa linha já cria o nosso servidor, a linha 4, tá bom? Então, não preciso fazer toda aquela função, create server e tudo mais, aqui ficou muito mais fácil, né? Inclusive lidar aí com recurso estático, conforme eu já comentei aqui na linha 10 aqui da nossa aplicação, né? Então, isso agora é feito de forma automática, né? Eu mapeio os recursos virtuais para os recursos reais, né? Isso, quando eu falo recursos estáticos, são referentes aí aos arquivos de front-end, que serão utilizados no front-end ou pelo front-end, né? E por último aí o Express também vai facilitar bastante aí a criação aí de APIs REST, né? Com diferentes métodos do HTTP. Perfeito, pessoal? Bom, então eu vou encerrar aqui a nossa aplicação, né? E aí eu encerro então essa introdução, essa parte inicial aí do Express, né? E a gente já passa para um outro nível aí, né? A gente vai trabalhar aí agora, vai dar continuidade, né, ao Express e com uma biblioteca de template para poder trabalhar aí com o HTML, tá bom? O gerenciamento das nossas páginas HTML. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos e até mais.